A Escrava do Destino, de João José Silva, voz Iba Mendes. Ó Deus, por vossa bondade, levai-me ao jardim divino, à casa das 9 musas, que eu quero cantar um hino e decorar a história da escrava do destino. Peço a pena de Minerva e o tinteiro de Apolo, a cadeirinha de Vênus e a banquinha de Eolo, e a casa de Diana para escrever em seu colo. O contínuo pensamento foi a celeste mansão, recebeu todas as ordens do autor da criação, desceu e vamos ouvir a sua imaginação. Na antiga Palestina, na província da Judéia, habitava um camponês de muita pequena ideia, com o seu cão crocodilo e sua irmã Doroteia. Em uma pobre choupana, junto ao morro de Judá, onde nasce o rio Besor, sendo do lado de lá, ficando Hebrom mais acima e Idomeia mais cá. Era chamado José, vivia da agricultura, junto com sua irmãzinha, em união santa e pura. Porém a sorte é ingrata, sempre traz a desventura. Doroteia, muito linda, apesar de camponesa, um dia no rio Besor teve uma grande surpresa, ao ver um pescador moço, parecendo de nobreza. Ela jovem e inocente, e ele um belo rapaz, se amaram nesse dia com um amor tão voraz, que Doroteia ficou quase de perder a paz. Assim, no segundo encontro do galã com sua amada, na margem esquerda do rio, em uma árvore copada, Doroteia ao tal moço entregou-se apaixonada. Porém teve um desprazer quando isso aconteceu, porque quando o tal moço em beijos lhe envolveu, deu-lhe um colapso cardíaco, nos braços dela morreu. Ela chamou-o, porém, foi em vão o seu chamado, pois no auge da volúpia ele tornou-se enfinado, morreu nos braços da jovem, depois de a ter desonrado. Ela, como alucinada, jogou ele para um lado e correu até aonde seu irmão tinha ficado, trabalhando, e disse a ele tudo quanto foi passado. O irmão disse: maninha, que pensar é este teu? Ele violou teus véus, na mesma hora morreu. Tu agora estás perdida, e que jeito darei eu? Ela nada respondia, só se ocupava em chorar, e ele, quase maluco, chegou até ao lugar que o homem estava morto, pois ela lhe foi mostrar. José pegou o cadáver, dentro do rio jogou, consolou sua irmãzinha, com ela a casa voltou. Quando alguém achasse o morto, diria ele se afogou. E saiu mesmo do jeito que ele havia pensado. Quando acharam o homem morto, disseram foi afogado, e José continuou, trabalhando em seu roçado. Porém o ano foi seco, só deu mesmo uma chuvada, a lavoura se perdeu, a crise foi arrochada, Doroteia ficou grávida, fechou mais a sua estrada. Em canto algum na Judéia havia o que se ganhar, e Doroteia, que estava em dias de descansar, a fome maior do mundo, sem ter para quem apelar. 3 dias e meio de fome com ela José passou, e quando viu que morria, à tarde se destinou, foi ao campo e uma ovelha pegou ligeiro e matou. Jogou nas costas e saiu, sem nenhum couro tirar. Chegou em casa e mandou Doroteia preparar, e muito fraco sentou-se, esperando cozinhar. E quando estavam comendo, um soldado foi chegando, e dizendo esteja preso, vá logo se levantando, porque não faz uma hora que lhe avistaram roubando. José lhe disse: soldado, eu estava com precisão, não comi há 4 dias, veja que situação. O soldado disse: vamos, não quero reclamação. José ali levantou-se, nada mais adiantou, fez que ia por enquanto, do praça se aproximou, pegou-o com tanto ódio, que de um só baque o matou. O cachorro crocodilo chegou para lhe ajudar, porém não precisou mais, José findou de jantar,
e disse para Doroteia: mana, temos que fugar, porque se eu fosse preso, ia morrer enforcado. Quem rouba aqui na Judéia, um só não é perdoado. Além de todo aperreado, você assim nesse estado. Doroteia se arrumou e disse-lhe: vamos embora. José chamou o crocodilo e não teve mais demora. Saiu com sua irmãzinha, com Deus e Nossa Senhora. Viajou a noite toda, de manhã chegou no porto, na foz do rio Mambré, ao oeste do Mar Morto. Doroteia já doente, sem comida e sem conforto. Como não tinha dinheiro para pagar a viagem, chamou um dono da barca e pediu-lhe uma passagem para ele e a irmã, pois estava sem coragem. O dono da barca deu-lhe, José aí se animou, com o cachorro e a mana, na dita barca embarcou, e no porto de Betabara, contente desembarcou. Mas não tinha documento, viu que era perseguido, por não levar passaporte, mas não julgou-se perdido. Com crocodilo e a mana, saiu como um desvalido. Perguntou onde ficava a montanha Maqueronte. Disseram e ele foi, passou o primeiro monte, por nome de Monte Nebo, dele viu outro horizonte. O restinho da ovelha que ele pôde levar, findou-se no Monte Nebo, mas ele pôde avistar a montanha Maqueronte, aonde iria ficar. E no outro dia cedo, pela estrada a Essebom, passou o rio Maqueronte, Deus mesmo lhe dava o dom, e foi dormir nesse dia, nas margens do rio Armon. Subiu pela margem esquerda, contemplando o horizonte, à busca de um abrigo, lá pelo centro do monte, junto à caverna de Conges, nas costas do Maqueronte. Comendo frutas de árvores, já doente de uma perna, Doroteia já cansada, como quem não se governa, porém Deus auxiliou-os, que alcançaram a caverna. Em uma furna deserta ficou José arranchado, a mata muito sombria, na frente um grande talhado. Para o monte de Abaim, o mesmo estava voltado. Porém a furna que José ficou havia uma entrada, o talhado muito alto, a serra toda empastada, com muita madeira seca, a morada era arriscada. José armava arapuca, laço quixó e mondé, caçava tamanduá, verdadeiro chimpanzé, com crocodilo e a mana, em nosso Deus tendo fé. Com 8 dias depois, Doroteia descansou, de uma bela menina, na mesma furna ficou, e José sempre animado, a vida continuou. 9 dias depois disso, José saiu para caçar, e deixou a sua mana, dando a filha de mamar, sem esperar que a desgraça estava a se aproximar. À tarde, quando voltou, de longe pôde avistar uma enorme serpente, acabando de matar a sua mana de arroxo e a criança a chorar. Correu e cortou a cobra, que já estava enrolada em sua infeliz irmã, nitidamente entrançada. Nada adiantou porque já estava machucada. Até mesmo a criancinha tinha a perna alaçada, gritava de fazer dó, e Doroteia, coitada, com todos os ossos quebrados, morreu, não disse mais nada. José, vendo Doroteia tão cedo se liquidar, de uma morte terrível, chorou para se acabar, e o cachorro ali perto, vendo tudo se passar. José pegou Doroteia, em uma cova botou, sepultou aí a criança, sem demora acalentou, deitou aí com o crocodilo, pertinho dela ficou. Pensava ele consigo, como posso alimentar esta criança pequena, sem ter aonde ir buscar leite, pois ela novinha, só escapa se mamar. Passava a mão na cabeça do cachorro crocodilo, beijava a bela criança, os 3 no maior sigilo, depois dormia um pouquinho, embora mesmo intranquilo. No outro dia cedinho, resolveu se retirar daquele antro infeliz, procurando outro lugar. Chamou o cachorro e foi com a criança caçar.
Assim que saiu da furna, entrou pela mata escura. Adiante uma grande hidra, mordeu ele na cintura. E correu, porém, José, viu que estava sem cura. E sentou-se em uma pedra, a criancinha embrulhou, deitou-a sobre umas folhas, e já sem ânimo tirou um lápis e um papel, e sua história narrou. E depois que terminou de escrever seu passado, até aquele momento, disse ao seu cão amado: adeus, meu bom crocodilo, muito triste e fadigado. Crocodilo, olhando a ele, toda a cena observou. José pegou o bilhete, na cauda dele amarrou, deu-lhe o último abraço amigo, e ali mesmo expirou. Vamos deixar a criança em um antro desgraçado, José morto e crocodilo, latindo ali ao seu lado, para falar em um rei, orgulhoso e potentado. Dom Felipe de Bragança, homem de alma ferina, casado com Arquelusa, rainha ruim e cretina, imperava sobre os 4 domínios da Palestina. O primeiro dos domínios tinha por nome a Judéia, que começava na Arábia, vai até a Cesareia, a Pérea e a Samária, e o último é Galileia. Então o rei Dom Felipe em todos 4 mandava, porém em Jerusalém era onde ele habitava, ditava a lei, dava a ordem, fazia o que bem pensava. E desse casal de feras nasceu um belo menino, esbelto, alvo e corado, como o claro matutino, e o rei ficou com ânsia para saber seu destino. Na hora do nascimento, o príncipe foi batizado com o nome de Israel, o herdeiro do reinado, e para o grande banquete os sábios tinham chegado. Então, depois do banquete, disse o rei sem empecilho: os sábios e adivinhos dissesse sobre o meu filho, se durante sua vida encontrará um mau trilho. Um dos sábios da Samária, professor de astrologia, tirou um livro do bolso para ver se resolvia a pretensão do tal rei e mostrar sua valia. Disse o sábio: o príncipe herdeiro será homem valoroso, sabido e inteligente, muito rico e poderoso, bom filho enquanto solteiro, e casado bom esposo. Será de muita destreza, honrado, cortês e nobre, porém devido ao signo, trazer o metal de cobre, ele tem que se casar com filha de gente pobre. O rei aí exaltou-se, chamou um adivinhão, pediu o nome e idade, lugar, cidade e nação, que morava essa menina e qual era a região. O adivinho se ergueu e disse para a plateia: pelos sinais estou vendo que a menina é da Pérea, das encostas do Mar Morto, é o que eu tenho na ideia. Porém o canto que está essa criança citada, não é possível dizer-vos, porém o meu camarada tem um espelho e lhe mostra, tudo sem lhe faltar nada. O segundo adivinhão arrastou uma bolsinha, do formato de uma estrela, tirou dela uma caixinha, puxou de dentro um espelho, com a luz bem acesinha. Disse 3 palavras mágicas e no espelho soprou. Ele ficou cor de sangue, no mesmo instante mudou, e começou demonstrando o que o rei perguntou. Mostrou a grande montanha, por nome de Maqueronte, um homem morto e um cão, ladrando ali bem defronte, e uma bela menina, como os véus do horizonte. Puxou uma pena mágica, botou-a em cima da mesa, e mandou que a dita pena escrevesse com certeza a história da menina, sem apresentar vileza. Todo o povo ali olhando, apenas se levantou, escreveu todo o passado, tintim por tintim contou. Rei Felipe, vendo aquilo, com o medo desmaiou. Se via a pobre criança, deitadinha na folhagem, e uma grande serpente, entrando pela ramagem, e um cachorro de frente, ladrando já sem coragem. Um cadáver todo podre, com a maior fedentina. Disse o rei: estou satisfeito, vou cortar essa macina. Vamos ver se a grande cobra pode alcançar a menina. Mas devido à alegria que reinava no salão, o povo num rebuliço, vivando o adivinhão, bateu alguém em seu braço
caiu o espelho no chão. Assim que caiu, quebrou-se, a luz toda se apagou. A pena caiu no chão, na zoada alguém pisou. Em cima da mesma e logo a dita se amassou. Dom Felipe aperreou-se, vendo o espelho quebrado, e a peninha amassada, sem dar todo o resultado, mandou matar as visitas que havia no reinado. Os sábios e adivinhos foram todos enforcados, e Dom Felipe armou logo um batalhão de soldados, mandou cercar Maqueronte, do Baixio aos Altos Prados. Na tarde do mesmo dia, em Maqueronte chegaram. As entradas necessárias, sem mais demora, cercaram, e procurando a criança, no mesmo instante avançaram. Mas ao entrarem no mato, as grandes hidras atacaram. A tropa e em meia hora, vários soldados mataram. Os que ficaram com medo, desistiram e recuaram. O comandante, temendo das hidras a grande guerra, pois são as cobras piores de veneno aqui na terra, recuou todos os soldados e ateou fogo na terra. O sol quente e muito vento, a serra toda empastada, com muita madeira seca, a mata muito fechada, o fogo arrochou em cheio, em chama muito apressada. A tropa tomou os pontos pelo sul leste nascente, porque podia o cachorro surgir ali de repente, e seria morto a tiros, só não cercar o poente. Também não adiantava, que era um grande talhado, e para os montes Abarim ficavam mesmo voltado, e a caverna que o corpo de Pilatos foi jogado. Com 8 dias depois foi que o fogo baixou, ficando apenas os montes, aí a tropa avançou, percorrendo todo o monte, que o espelho mostrou. O cachorro e a menina, por certo, estavam queimados. A tropa os procurou, porém não foram encontrados. Apenas acharam do homem os ossos carbonizados. Nem menina e nem cachorro foram na serra encontrados. O comandante deu ordem aos seus fiéis soldados para percorrerem as matas com perícias e cuidados. Porém, vendo ser inútil, a tropa toda juntou e no outro dia cedo ao reinado regressou, entregou os ossos achados e toda a história contou. Disse o rei a tal menina, aquela cobra comeu, o cachorro pela falta do seu dono enlouqueceu, vendo o fogo entrou na furna e por lá mesmo morreu. E disse por segurança, farei uma fortaleza, para criar o meu filho, sem nunca ver a pobreza, e quero ver esse Deus proibir-lhe uma princesa. Essa conversa de sina é verdadeira ilusão. Um príncipe casar com uma moça pobre sem tostão. Eu só acredito vendo e pegando com a mão. Mandou fazer um castelo no sistema fortaleza. Cercou-o com grande muro, com luxuosa riqueza, para o príncipe se criar, sem nunca ver a pobreza. Fez um portão muito forte, por dentro um grande aparelho. Qualquer pessoa se via, sua tela era um espelho. Pisou, batia o retrato, ali não tinha conselho. E levou o príncipe herdeiro para nele se criar, com professores de famas, cada um em seu lugar. E assim criou-se o príncipe, vivendo de estudar. Uma grande guarda armada em torno da fortaleza. Dentro do castelo havia tudo com muita franqueza. De forma nenhuma entrava uma filha da pobreza. O príncipe vivia alegre, de mês em mês numa festa, cantando igualmente um pássaro, bem feliz lá na floresta. Todo dia o rei dizia, meu filho pobre não presta. Uma princesa qualquer, para ir fazer visita, mandava logo o retrato, se o príncipe achasse bonita. Ela era convidada, nem todas tinham essa dita. Porém ainda tinham que, por ordem da majestade, retratar-se no espelho, mostrar a identidade. Se fosse princesa mesmo, entrava sem novidade. Ainda sendo condessa, num castelo não entrava, e até 14 anos, pai ou mãe acompanhava, só mesmo sendo princesa, quando se identificava. E assim o príncipe Israel, nesse castelo cresceu, com todas as diversões, pobre nunca o conheceu.
ao completar 20 anos, desejou seu Himeneu. E disse para seu pai, mande soltar edital, que Israel, o príncipe herdeiro, em sua corte real, precisa ver as princesas desse globo universal. E a que quiser casar, bote seu nome em jornal, o retrato e residência em caráter oficial, para receber convite aqui da corte real. Explique toda exigência e qual é a condição, carteira, retrato e traje, para minha apreciação, daquela que me agradar, pedirei a sua mão. Vamos deixar Israel em seu riquíssimo apogeu, e vamos a Marqueronte, ver se a menina morreu, e o bom cão crocodilo, que alguém já esqueceu. Depois que José morreu, com o crocodilo abraçado, a criancinha ficou em uma sombra ao lado. 3 dias depois o sábio viu eles lá no reinado. Crocodilo em frente ao morto, passou o dia a ladrar, para ver se alguém ouvia e vinha ali lhe salvar. E 3 dias com 3 noites, passou assim a penar. Durante a noite o cachorro, junto à criança ficava, deitadinho perto dela, quando o dia clareava, ladrava perto ao ex-dono, pensando que ele tornava. E já no 3º dia, não pôde mais suportar a fome e a grande sede, sem ninguém vir lhe salvar, resolveu procurar meios de sair do tal lugar. Porém, quando quis sair, o monte estava cercado de fogo por todo canto, ficando apenas o lado do poente o Abarim, o assombroso talhado. José, antes de morrer, tinha-lhe feito ciente que fosse procurar meios de salvar a inocente. Os ouvintes sabem que cachorro é inteligente. Ele se vendo perdido, assim podemos supor, tocado pelo divino, o nosso Deus Salvador, quis tirar a inocente daquele escabroso horror. E chegou aonde estava, a criança abocanhou-a, aqui e ali descansando, para o talhado levou-a. Ela muito pequenina, facilmente carregou-a. Pôde entrar em uma brecha, que ela pôde passar. Desceu o despenhadeiro, procurando farejar, com a criança na boca, sem muito lhe maltratar. No pé do monte Abarim, onde havia uma fonte, botou ele a criancinha, que trouxe de Maqueronte, e começou a olhar, contemplando o horizonte. Depois ouviu assim perto um vivente soluçar, deu um chotinho e foi ver quem estava ali a chorar. Era uma mulher sentada, pertinho pôde avistar. Chegou-se a ela e cheirou-a, depois começou ladrando, ia e vinha até a fonte, vendo a criança chorando. Sabia que era a fome, aí foi se aproximando. Naquilo a mulher estranha, vendo o cachorro chegar, demorar poucos minutos e para a fonte voltar, resolveu ver o que era, que queria lhe mostrar. Acompanhou o cachorro e para a fonte marchou, e quando viu a criança, muitas lágrimas derramou. Porém o cachorro ali, muito contente ficou. Essa mulher, meus ouvintes, era filha da Pérea, a dama de Arquelau, rei de uma péssima ideia, imperador do país, porém sujeito à Judéia. Porém estava invadida por ter sido condenada, devido a uma coroa que havia sido roubada. Com 10 dias de resguardo, foi ela sentenciada. E como foi obrigada, no mesmo instante fugou. O rei pegou o filhinho que a pobre mulher deixou, porque não pôde levar, no mesmo dia matou. Chamava-se Abigail, essa formosa criada. Devido a essa calúnia, foi a mesma condenada. Fugiu para o monte Abarim e lá ficou internada. Chorando a sua desgraça, quando o cachorro chegou, fazendo 1000 piruetas, a criança lhe mostrou, e ela muito contente, daí por diante ficou. Pensou haver gente ali, nas olas daquele morro, porém com poucos instantes, viu na cauda do cachorro o bilhete que José deixou pedindo socorro. Ela chamou o crocodilo, o bilhetinho tirou, leu com a máxima atenção o escrito que encontrou. Teve uma emoção tão grande
que logo ali desmaiou. Porém logo conformou-se e para Jesus apelou. Pegou a pobre criança, sem demora lhe asseou, e logo mais em seguida, com carinho amamentou. A noite se aproximou, com o seu tristonho véu, dando mais descanso ao justo e melhor chance ao réu. Naquela gruta esquisita, ficaram eles ao léu. Abigail resolveu procurar segura furna, porque a noite chegava, expulsando a luz diurna, e a coberta mais triste que temos é a noturna. Chamou o cão crocodilo, conforme escrito encontrou, e para o sopé do monte, sem mais demora marchou. Da fonte acima sem braças, enorme furna ela achou. Com folhas fez uma cama, com a criança deitou-se. Crocodilo bem juntinho, nada ali apresentou-se. E no outro dia cedo, Abigail levantou-se. Com um bom cão crocodilo, dentro da mata caçava. Pacatatu bola coelho, todos os dias matava. Comia e dava ao cachorro, assim o tempo passava. Amamentava a criança, como mãe benevolente. Crocodilo, além de grande, era forçoso e valente. E assim viviam os três, na montanha alegremente. Com 5 anos depois, a menina estava bela, gorda, corada e nutrida, simples, cortês e singela. Abigail só andava com crocodilo e com ela. Um dia estavam na fonte, às 8 horas do dia. Viram chegar um estranho, naquela mata sombria. Correram para a morada, aonde os três residia. Abigail no vexame, vendo a estranha pessoa, correu deixando a menina, crocodilo acompanhou-a. O estranho vendo a menina, sem mais demora pegou-a. Porém quando o crocodilo ouviu gritos da menina, voltou para socorrê-la, fazendo a maior buzina, e lançou-se ao estranho, com uma fúria assassina. O estranho vendo que o cachorro lhe matava, chamou pela sua dona, para ver se o salvava. Soltou a menina logo, porém nada adiantava. O cachorro enfurecido, queria mesmo matar. Nisso Abigail voltou, mandou ele se aquietar. O estranho ficou livre, com muito sangue a jorrar. Abigail teve pena, com carinho lhe curou. Perguntou quem era ele, pela resposta esperou. Ele todo ensanguentado, sua vida confessou. Do imperador judeu, até onde foi criado, porém por uma calúnia, por ele eu fui condenado. À morte, porém, fugi, e aqui estou internado. Abigail disse então, sua sorte é como a minha. Há 5 anos que estou nesta montanha sozinha. Esse cão dá-me o sustento e crio essa criancinha. E dentro de meia hora contou toda a sua vida, do cão e da criancinha que ela encontrou perdida. O estranho ouvindo todo, com a fronte compungida. O estranho disse então, consigo eu quero ficar. Sou solteiro e lá um dia consigo hei de casar. Juvenal é o meu nome, diga se quer me aceitar. Abigail disse quero, se essa é a nossa sina. Vamos viver na montanha, ver o que Deus determina. Quando nada criaremos essa formosa menina. E dali foram pra furna, na mais perfeita união. Crocodilo ali de banda, prestando toda a atenção. E a formosa menina, também com satisfação. Juvenal e Abigail ficaram em santa união, criando a bela menina, capricho da criação. Vestiam-se com embiras, todos com satisfação. 5 anos depois, Juvenal teve uma ideia de chegar até Betábara, a capital da Pérea, porque a sua sentença tinha sido na Judéia. Com um bom cão crocodilo, diversos tigres matou, espichou todos os couros, para Betábara rumou, a menina e crocodilo com Abigail deixou. Quando chegou em Betábara, o dinheiro que apurou, comprou livros e vestidos, para a caverna voltou. Abigail de contente, baixou a vista e chorou. Vestiu a bela menina e logo mais se vestiu. Lia bem e escrevia, mais alegre se sentiu, para ensinar a menina, conforme Deus consentiu. E assim toda a semana, Juvenal ia à cidade,
vender couro e comprar tudo, que tinha necessidade. Ele era analfabeto, mas tinha boa vontade. Abigail ensinando a menino que sabia. Com 5 anos depois, de tudo ela conhecia. Até bordar e coser, com rapidez aprendia. Bonita como uma deusa, com 15 anos de idade, apelidada por Fia, pois nunca foi à cidade, e ainda era pagã, essa formosa deidade. Fia um dia disse: mãe, por que não vai para a cidade? Lá aprender melhor, letra e contabilidade. Abigail nesse dia lhe disse toda a verdade. Depois que Fia ouviu tudo, ficou muito contristada. Pensou um pouco e depois disse: mamãezinha amada, vou dizer como a senhora poderá ser perdoada. Meu papai é condenado ao reinado da Judéia, e a senhora também não pode ir à Pérea. Eu irei salvar os dois com minha pequena ideia. Depois que eu estiver lá, ajeitarei o sultão. Com carinho e simpatia, adquiro o seu perdão, e garanto que dá certo a minha imaginação. Abigail disse: Fia, tua ideia sai errada. Na corte o rei te pergunta, como é que és chamada, e os nomes dos teus pais, aí estou desgraçada. Eu digo que sou mendiga, e pai nunca conheci, e sempre vivi pedindo, e nessa vida cresci. Por um milagre divino, alguma coisa aprendi. Fia chamou Juvenal, e disse: pai de bondade, me leve ao rei Arquelau, com toda a simplicidade, diga que me achou pedindo esmola pela cidade. O Senhor toda semana apareça na cidade, que o que eu puder lhe dar, darei de boa vontade, e por escrito direi qualquer uma novidade. Juvenal e Abigail com a moça concordaram, vestiram-na muito simples, muito tempo lhe abraçaram, choraram mais de um dia e por fim se conformaram. Na saída da menina, Crocodilo se zangou, porém ela pegou ele, muito tempo lhe abraçou, disse a ele que voltava, e ele se conformou. Juvenal levou a moça, conforme ela lhe ensinou. Ao chegar lá em palácio, pediu licença e entrou, com a mocinha da frente, ao rei Arquelau saudou. O rei lhe correspondeu, e lhe disse: o que procuras? Com essa formosa jovem, de perfeitas estruturas, digas logo e não demores, com as frases muito duras. Juvenal disse ao rei: eu passando ali na feira, encontrei essa mocinha, e sei que é forasteira, pedindo qualquer emprego, e de ser boa copeira. Diz ela que sabe bem ler, escrever e contar, bordar, coser, fazer flores, e pede para se empregar, e Vossa Alteza querendo, ela poderá ficar. Arquelau, ouvindo atento aquela história singela, porém não tirava os olhos um instante da donzela. Depois de um curto prazo, perguntou o nome dela. El rei, respondeu-lhe ela: não sei se sou batizada. Com 5 anos de idade, minha mãe foi devorada. Pai eu nunca conheci, por Fia sou apelidada. Aí o rei levantou-se em completo desatino. Então neste caso és a escrava do destino. E disse-lhe: de hoje em diante serás um ser mais divino. Chamou a princesa herdeira, a sua filha querida, eremita, que ao chegar, ricamente bem vestida, quando viu a forasteira, ficou toda aborrecida. Todas duas de uma idade, os corpinhos virginais, as cores e os cabelos nem eram menos nem mais. O rei disse: eu nunca vi aparências tão iguais. Será que essa forasteira minha traze, disse eremita, com pouco pai quer dizer que é até mais bonita. O rei disse: tenha calma, filha, você tem mais dita. A princesa retirou-se, de raiva encolerizada, porque o pai comparou-a igual a uma desgraçada. Juvenal disse ao rei: quereis a moça empregada? O rei disse: vou querer. Pegou 10 óbulos e lhe deu. Juvenal se foi embora, quando a gaita recebeu, e Fia ficou ali, às ordens do patrão seu. O rei lhe interrogou respeito à sua leitura. Ela respondeu a ele com uma voz limpa e pura. Porém o rei não deixava
de olhar-lhe a formosura. Olhou ela 4 horas, até matar à vontade, e porfia ficou ela na corte da majestade, a fim de ver se pedia para a mãe a liberdade. O rei gostava bem dela, mas a princesa a odiava. Ela se esforçava muito para ver se angariava a amizade da princesa, porém nada adiantava. Na Pérea todo mundo só falava na princesa, filha do rei Arquelau, rainha da boniteza, e de fato era bonita, mas tinha muita avareza. Fia ficou como escrava, cozinhando e engomando, Juvenal toda semana, sempre a visitando, e assim com brevidade o tempo foi se passando. 5 anos se passaram, e Eremita solteira, todo príncipe desejava a mão da princesa herdeira, porém ela nunca quis cair nessa brincadeira. Um dia os jornais trouxeram Isael, o príncipe herdeiro, filho do rei Dom Filipe, rico, bonito e solteiro, deseja contrair núpcias e avisa ao mundo inteiro. Qualquer princesa formosa poderá candidatar-se, retratando-se em jornais e desejando o enlace. Irá a Jerusalém ver o príncipe face a face. Porém precisa que tenha carteira de identidade, trajar-se toda de branco, ter perfeita honestidade, ter menos de 20 anos e mais de 15 de idade. Tem que vir acompanhada pelo seu legítimo pai. O príncipe, enquanto solteiro, da fortaleza não sai, e seu retrato fiel junto a esse anúncio vai. Assinou-se Dom Filipe, rei das 4 possessões, das terras da Palestina, quem gostar das condições, bote o retrato em jornal para as apreciações. Os ouvintes se recordam que o príncipe Isael vivia numa grande fortaleza, que nem por sonho ele via, uma filha da pobreza, que o pai não consentia. Eremita egoísta, a herdeira da Pérea, quando viu pelo jornal o herdeiro da Judéia, de ser esposa do príncipe, lhe chegou logo a ideia. Chamou seu pai e lhe disse, irei me candidatar. Sou princesa rica e bela, foi logo se retratar, e publicou nos jornais que desejava casar. Vestiu-se toda de branco, tirou sua identidade, retratou-se nos jornais em mais de uma cidade e mandou para a Judéia uma enorme quantidade. 503 princesas, todas se candidataram, de bonita a mais bonita, os seus retratos mandaram. Dom Filipe e Israel a audiência marcaram. 503 cartões o rei mandou preparar, e a cada candidata ele mandou entregar, marcando o dia e a hora de cada se apresentar. E na observação ainda assim avisava, que a que faltasse o dia ele a eliminava, pois a escolha do filho do tal dia não passava. Quando a princesa Eremita recebeu seu cartão, marcando o dia e a hora de sua apresentação, disse logo, eu sei que sou quem ganha do príncipe a mão. Vamos deixar em preparos essa princesa tão nobre. Apesar das exigências, vamos ver Deus como cobre a ganância e leva ao príncipe uma forasteira pobre. A princesinha Eremita, com um grande orgulho seu, no dia de apresentar-se, gravemente adoeceu, com uma febre violenta, logo ali entristeceu. Chamou o pai e lhe disse, não posso comparecer, devido a estar doente, esta chance irei perder, de casar-me com um príncipe mais rico que pode haver. Arquelau entristeceu, porque muito desejava ver Eremita casada com um príncipe que amava, e foi pensar um pouquinho, para ver que jeito dava. Lhe veio logo a ideia, levar Fia no lugar da princesa sua filha, pois dava para imitar, devido à grande aparência, era fácil de trocar. Chamou Eremita e disse, darei jeito ao teu enlace, levo Fia em teu lugar, se o príncipe dela agradasse, também se agrada de ti, quando te vê face a face. Eremita disse como, isso pode acontecer? Pois lá só entra a princesa, para o bom príncipe escolher. Por qual forma o senhor pode essa imitação fazer?
Disse o rei: fia contigo, é por demais parecida, e com tuas vestes brancas levarei ela vestida, e com tua identidade ninguém descobre na vida. E se o príncipe escolher, eu contrato logo o dia. É quando você melhora, o príncipe não desconfia, devido à grande aparência, no fim sai como eu queria. Disse eremita: está bem, vá a ela e participe. Para mim, a forasteira irá sujar minha equipe perante o príncipe Israel, o filho de Dom Filipe. Arquelau chamou a moça e disse: vá se vestir com os trajes de eremita, porque precisamos ir à velha Jerusalém e é hora de partir. Você vai servir de espelho em lugar de eremita perante ao príncipe Israel, muito bem você imita. Devido ela está doente, depois eu darei-lhe a dita. Fia disse: meu bom rei, como irei me apresentar na presença de um príncipe, sem pobre poder entrar? Dizem que sou parecida, mas como irei imitar? O rei disse: você vai, por minha filha querida, com vestes e identidade, devido a ser parecida, e ganha o que me pedi, se você for preferida. Fia disse: sendo assim, estou pronta para ir, porque há muito que tenho algo para vos pedir. E sem discutir mais nada, tratou logo em se vestir. Vestiu-se toda de branco, pôs o véu da virgindade, calçou-se e botou coroa, com joia e identidade. Ficou bela igual um anjo, que desce da divindade. O rei, quando a viu trajada, igual uma luz que brilha, disse: fia, o nosso plano vai ser uma maravilha, porque vocês duas juntas, não sei qual é minha filha. Botou-a na carruagem, junto a ela se sentou, com o cocheiro na frente, para Jerusalém rumou. Faltando 5 minutos, na fortaleza chegou. Tinha rei de todo canto, cada um com uma princesa, bonitas iguais às flores, que enfeitam a natureza, trajadas todas de branco, por ser a cor da pureza. Dom Filipe no portão, as carteiras examinando, o pai de cada princesa, que era a filha, jurando. As moças entravam sós, e os pais fora ficando. Num grande salão de honra, todas ficavam sentadas, para pelo grande príncipe serem todas contempladas, com os véus cobrindo os rostos, como verdadeiras fadas. Depois de todas sentadas, o príncipe entrou no salão, e de cada uma delas saiu apertando a mão, perguntando pelo nome e sua filiação. Depois que ela dizia o seu nome e a cidade, nome de pai e de mãe, mostrava a identidade. Príncipe Israel retirava o véu da honestidade. Mandava ela levantar-se, dar 3 passos e voltar. Colocava o véu de novo, mandava ela se sentar, e assim de uma a uma saiu até terminar. Na última moça do canto, ele a mão lhe apertou, olhou a identidade, depois o seu véu tirou. Ele levantou-se e deu 3 passos e logo voltou. O príncipe ficou perplexo perante aquela donzela. Toda a beleza do mundo podia encontrar-se nela. Perguntou-lhe se aceitava, ele pedia a mão dela. Disse ela de bom gosto: a proposta aceitarei. Ele chamou o seu pai e disse perante a grei: escolhi essa donzela e com ela casarei. Dom Filipe, de contente, deu logo um abraço nela e foi chamar Arquelau, visto ser ele o pai dela, para lhe fazer ciente da escolha rica e bela. Arquelau quase que morre assim que entrou no recinto. Foi dizendo em alta voz: o casamento eu consinto, pois o príncipe, além de rico, é educado e distinto. E vamos marcar o dia para selar o noivado. Dom Filipe disse: não, eu já tinha adiantado, que na hora da escolha ele seria casado. E agora vou provar que cumpri com a minha lei, que de que assina valeu, jurei cortar-lhe cortei. Quem foi que já viu mendiga casar com filha de rei? Arquelau quer dizer não, mas não podia dizer, porque havia jurado, não podia desdizer. Aí fez logo um mau plano, pensando que ia valer. Está certo, Dom Filipe, faça-se seu gosto amigo. Porém, depois de casada, minha filha vai comigo. Passar 3 dias em casa, será que corre perigo?
Príncipe Israel disse: vai, e com ela irei também. Na Pérea faz-se a festa, e depois então se vem fixar nossa residência aqui em Jerusalém. Veio o padre e o juiz, o príncipe Israel casou, com a suposta princesa, a comitiva juntou, e com o rei Arquelau para a Pérea marchou. Porém, ao chegar ao reino, já acharam anunciado que o rico príncipe Israel já havia se casado com a filha de Arquelau, a herdeira do reinado. E quando o eremita soube de tudo o que aconteceu, antes de seu pai chegar, deu-lhe um colapso e morreu. Quando o rei chegou que soube, ali mesmo pereceu. Devido a essas duas mortes, reinou grande confusão. Porém, Fia disse a todos: queiram prestar-me atenção. Foi até seu quarto e trouxe um caderninho na mão. Contou toda a sua história, desde quando foi nascida, as peripécias da sorte e como foi escolhida. Perante todos da corte, foi vivamente aplaudida. Israel disse: meu pai, irei reinar na Pérea. Fique certo que o destino penetra em qualquer plateia. Vou batizar minha esposa por nome de Doroteia. Morreu Arquelau e filha, a minha esposa é herdeira. Vou mandar fazer um templo no cimo da cordilheira, onde a mãe dela morreu, a Doroteia I. O rei abraçou o filho e a moça por igual, mandou vir Abigail, Crocodilo e Juvenal, e levaram logo Fia para a pia batismal. Por Doroteia foi ela, entre aplausos batizada. Rei Filipe foi padrinho, ela bela e muito amada. Israel foi o exemplo, reergueu bonito templo, aonde foi ela achada.